Ih, a câmera tá ao contrário. Bom dia, galerinha! Começando mais um projeto construção, meio bagunçado hoje, por questões de ordem do papai físico. Já começando aqui, deixa eu só preparar aqui direitinho. Nosso convidado hoje é o meu amigo Júlio Verne, que daqui a pouco tá na área aí. Cadê ele? Ele já tá online. Enquanto isso, deixa eu ir mandando aqui pro pessoal. Uai. Esperando ele entrar. Deixa eu colocar nossa conexão aqui para tudo dar certo. Hoje vai ser sem fone mesmo, porque estamos com um pequeno problema técnico aqui. Acho que o áudio tá bom. Guardando Júlio, enquanto o senhor ir mandando. Bom dia para todo mundo que tá nesse sabadão lindo. Não sei como é que tá aí em vocês, mas aqui tá espetacularmente lindo o sábado. Esse sábado de quarentena. Ai. Mas vai melhorar. Tenho esperança. Peço que o pessoal aí. Chegou o Júlio, deixa eu acenar para ele aqui. Deixa eu só posicionar minha luzinha. Ai. Vamos adicionar ele. Ah, já adicionou? Hoje tá bem caótico o dia. Eu sou bem. Para ele conectar. Tá conectando. Conectou. Julinho! Bom Alô? dia. Tudo bem? Deixa eu só encostar. Não dá para encostar. Bom, galera, como disse, nosso projeto Construção, ele começa aqui no Instagram, termina no YouTube e depois vai para a galáxia completa. A ideia do nosso projeto Construção, como eu já repeti em todos, era uma ideia literária, que depois se transformou, graças ao Márcio Atsuda, numa ideia, e a Thaís e a Tássia Miller também contribuiu para isso, se tornou num projeto audiovisual, e a ideia central é trazer pessoas que contribuem efetivamente, pessoas que realmente constroem o mundo, para vir falar, e em particular no projeto Construção, as pessoas que eu tive o prazer de compartilhar minha vida com eles. E hoje eu trago Júlio Verne, Júlio César. A gente sempre começa com a seguinte pergunta, não tem muito para onde correr. Hello? Aonde você nasceu, data de nascimento e seu nome completo, que é assim. Nome completo. Meu nome completo é Júlio César Pires do Nascimento e eu nasci em Paracambi, Rio de Janeiro. Quando? Qual foi a data de nascimento? Ah, sim. Nasci em 30 de agosto de 77. 30 de agosto de 77, porque na verdade isso aqui, toda a ideia disso aqui é eu guardar as datas de nascimento, porque eu não lembro. Eu vou anotando aqui, depois eu vou botar tudo na agenda, de 77. E você estudou onde, Júlio? Eu Onde você começou? estudei. Eu comecei estudando no Rodrigues Alves, Colégio Estadual Presidente Rodrigues Alves. Fiz lá desde o jardim da infância até o segundo ano do ensino médio. Fez toda. E o que você lembra, assim? A nossa segunda pergunta clássica é: quando você para pensar, né, nessa início, assim, qual é a primeira lembrança que vem na sua cabeça? A minha eu já sempre falo, Minha, eu jogando uma bombinha numa lata no aniversário meu, que eu não sei qual foi a idade, explodiu, ficar surdo por uma semana. Eu acho que é alguma coisa lá do jardim. No jardim da infância, eu me reunindo assim, pela primeira vez em sala de aula com um grupo de criança e vendo aquela bagunça toda, cada um correndo para um lado, eu ali ainda meio tentando me integrar. Acho que foi isso. Foi por Coisa aí? mais Tá antiga que eu vendo? lembro de escola. Já estava já com a educação já na veia desde pequena. A primeira lembrança é a sala de aula. A minha primeira lembrança é eu explodindo alguma coisa, tá vendo? É coisa que acontece. Bom, aí você fez, Isso aí foi depois. você foi até o segundo grau Fui até o no segundo ano no CEPA. ensino médio, no Até CEPA, o isso. segundo ano. E depois, você foi para onde? Esse terceiro ano eu concluí no Senec, porque tinha uma proposta lá naquele ano, era uma inauguração de um projeto, Senec é o Colégio e Selecista que ficava em Paracambi.
Isso. Aí tinha uma proposta de ter um vestibular, um pré-vestibular integrado ao terceiro ano. Então eu achei uma proposta boa, aí minha mãe fez esse sacrifício lá e a gente conseguiu fazer esse terceiro ano. No Na Senec. verdade, depois eu até me arrependi isso. E você já tinha ideia de ir para o caminho, a gente vai chegar lá, mas você já tinha ideia de ir para onde você foi já no segundo grau, ou ainda você estava perdidão e como é que era a sua visão assim de carreira, assim, ou se é que tinha, né? Isso é uma coisa importante. Eu tinha visão de que eu queria alguma coisa, queria assim, ir pro ensino para graduação. Isso era uma coisa que eu, apesar do pouco convívio, né? Naquela época não tinha tanto convívio, tantas pessoas. Hoje em dia você tem muita, a gente conhece muita gente, né, que estuda, Uhum. que foi para o ensino superior. O meu convívio era de pouca gente indo para o ensino superior, mas era uma intenção mesmo minha. Assim, eu tinha certeza de que eu queria aquilo, não tinha dúvida. Entendi. Talvez assim eu tive dúvida entre 2 ou 3 cursos, né? Sempre falo, a primeira opção que veio para mim era informática. E logo em seguida, aí também letras também era uma opção, assim, eu gosto de escrever e tal. Mas quando eu vi que eu tava limitado a fazer um curso da Rural, a princípio limitado, eu acabei me encontrando com a matemática. Li lá qual era a proposta do curso e falei, tá aí. Então é uma coisa que eu quero. Aí acabei abandonando as outras 2 ideias, nunca me arrependi disso. E depois descobri que era a melhor opção mesmo para mim, porque eu ia ser péssimo na informática e talvez não tão bom nas letras, né? Não a ponto de assim dar aula e tudo mais. Então, no Discordo final, plenamente, mas tudo bem. eu fui empurrado para o certo dentro do que eu penso hoje, vamos dizer assim. Sim, sim. Então aí você foi para. E a rural foi assim uma escolha, assim, quero ir para rural ou foi acidental? Como eu disse, eu estava limitado, né? É igual quando você tem a vitrine toda ali de opções, mas você só pode escolher um cantinho, né? Então Sim, eu tinha sim. que escolher alguma coisa da rural, sim, porque eu ia ter muita dificuldade de conseguir naquela época me deslocar para a UERJ, por exemplo, que eu fazia o maior gosto Uhum. de ir, ou mesmo da UFRJ, mas era inviável para mim. A Entendi, opção era rural, era assim, torça para que tenha algo que te agrade na rural, né? Então, de entendi. certa forma, essa é uma parte que eu dei até sorte, vamos dizer assim. Sim, sim. Ter o curso que você queria com a qualidade que o curso da rural Que de matemática, funcionou. de É, excelente que, qualidade. Eu só dar um salve para todo mundo aí, Jairo, que chegou, minha querida amiga Patrícia Mello, Andresa, que está com um trabalho super bacana aí. Parabéns, obrigado pela audiência de vocês. Deixa eu continuar aqui. E eu acho que você vai para rural e é onde entra a música exatamente. A música é como você já tocando. A gente está falando aqui, você nasceu em 77, você entra na rural em que ano? eu entrei na rural em 96. 96. Então, entre 96 e 77 que aparece a música, música enquanto tocar. Você tá aprendendo a tocar. É por aí ou ela entra com a rural? Quando eu terminei o ensino médio, o terceiro ano do Senec, eu conheci uma galera. Eu já admirava muito, desde lá do Rodrigues Alves, se eu não me engano, da oitava, primeiro, segundo ano, eu admirava muito a galera tocando violão. Sempre tem aquele moleque que leva o violão para a escola, que fica tocando no pátio, na hora do recreio. Então eu ficava muito ligado naquilo, principalmente quando eu estudei à noite. Aí Uhum. aquilo foi em 93 no Rodrigues Alves. Aí em 94 no Senec também, mesma coisa. Eu falei, poxa, todo lugar eu acabo me deparando com isso e eu gosto e tô vendo, então tá na hora de começar. Aí dali em 94 eu já pensei assim, vou tocar violão. 95 eu peguei um violão emprestado, fiquei estudando os manuais lá, que eu fui arranjando, fui Sim, sim. E conseguindo. foi Aí fui, autodidata. Você não fez aula nem nada. isso, fui lendo e praticando o que tinha ali. Depois fui separando lá o joio do trigo e achando Então, a gente pode que botar era uma data em interessante. 94, 95, por aí. Isso, só botar no início de 95 para consolidar. Aí eu trabalhava num cartório nessa época, então eu tive um ano inteiro para me preparar para o vestibular, enquanto eu trabalhava, né? Sempre trabalhando, sempre Uhum. fazendo uma coisa ou outra, assim, né? E menos 94, que eu não trabalhei. E então isso em Não 95 trabalhou em ele serviu para 94. eu não trabalhei. Em 94, como eu estava no Senec, era de manhã e às vezes tinha à noite, então nesse ano eu não trabalhei. Em 93 eu tinha trabalhado no cartório.
Não, minto, 93 eu tinha trabalhado na locadora de videogame, 94 fiz exclusivo Senec, 95 o cartório. Aí nesse ano eu estudava violão e me preparava para o vestibular. Tudo em 95. Entendi. Agora, quando você carregou para rural coisas assim, quando você entra para o rural, que é uma pergunta que dessa transição eu fiz para todos e sempre apareceu respostas bastante curiosas. Quando você vai para rural, qual foi o impacto que você teve em relação ao tipo de ensino que você tinha, né, no colégio, no segundo grau, independente de ser no Senec ou no Rodrigues Alves, e que particularmente nessa época eu acho que não tinha tanta diferença. Quando você entra na rural, assim, aquele cara que chegou de Paracambi, entrou na rural, cálculo 1, sentou lá, qual foi a pancada que você teve? Eu achei tudo muito mais difícil. Tudo, eu falei, nossa, como que eu tô atrasado, como que eu tô defasado. Você tinha essa clareza que tinha um déficit? Totalmente. Eu cheguei, eu falei, tem um buraco entre um ponto que eu saí e o ponto que eu estou, tem um hiato aí que eu preciso preencher. E, assim, eu não tinha a menor dúvida quando eu me comparava, assim, era uma coisa que independia até mesmo da rural. Quando eu pegava o meu start e o start do colega médio ali da minha turma, eu via que falei, cara, esses caras estão muito mais alinhados com o que vai precisar ao longo do curso do que eu. Então preciso correr atrás. Muito. Cara, aí, beleza. Então, aí a gente Não sei se consolida a respondi. primeira parte. Não, respondeu. Exatamente, foi a mesma coisa que eu senti. Eu lembro que eu era o cara da matemática, do Rodrigues Alves, o cara que de 400 pontos só perdeu 15, e chegou lá, tirei 1,9 na primeira prova de cálculo. Então, o hiato esse é o tamanho do hiato. Quando você... Onde apareceu a louca? Porque o nosso primeiro contato, apesar de a gente não criar afinidade nessa época, a gente só teve contato de se ver, foi na locadora. Onde entra a locadora? A locadora de videogame. Era uma moda nessa época. A pessoa, quem tinha grana, comprava um videogame. Deixa eu só dar um contexto pro pessoal. Quem tinha grana comprava um videogame, vários cartuchos, abria uma lojinha e as pessoas pagavam para jogar no videogame do cara. Isso eles chamavam de locador. E alugava as fitas, né? Os cartuchos também. Eu lembro que você trabalhava lá. Foi lá que eu te vi pela primeira vez. Qual o ano disso? Você lembra? Consegue botar mais ou menos numa linha do tempo? Sim. 1993. 93. 1993. É antes da música. Então o videogame vem antes da música. Apesar de que a locadora também me influenciou. Esse convívio com a locadora, eu posso explicar depois se for o caso, ele me ajudou muito também várias coisas me empurraram para a música. A própria convívio na locadora também tem um quezinho ali. Entendi. Então deixa eu falar. Sobre a locadora, você me perguntou como é que chegou a locadora. Como é que você chega lá? Como é que você parou lá? Então, videogame, assim, desde 89, desde que eu vi videogame pela primeira vez, assim, eu me apaixonei. Por isso eu gostava dessa coisa de informática. Eu achava que eu ia para a UERJ fazer informática, virar programador, fazer jogo. Na minha cabeça era aquilo. Mas depois que eu vi que não era bem assim a realidade, mas eu joguei muito videogame na vida. Então, quando eu estava ali nos 16 para 17 anos, eu estava no auge dessa febre aí, né? Ali Super Nintendo... meus videogames ditos de terceira e quarta geração, fliperama, tudo. Eu era rato de tudo. Muito mesmo. Muito, assim... na minha opinião, um dos melhores jogadores de fliperama de Street Fighter para Paracambi. Só perdia pro Emin Capeta. Obrigado. De vez em quando eu também ganhava dele. Mas, então, aí eu não sei. Isso é verdade ou é lenda? Não, a lenda é que depois que eu aprendi a jogar, eu bati em todo mundo. Tá. Eu tô te provocando aqui, você tem que reagir. Aqui é provocações, você tem que reagir. Sem falsa modéstia. A gente tinha ali uns 5 jogadores ali, ou 6, que chegasse a 10 aí, que eram muito bons em Street Fighter, mas muito bons mesmo. E eu posso, assim, sem falsa modéstia, posso me incluir nessa galera. Sim, não vou citar o nome de todo mundo. Você tá entre os top 2. Falando sério agora. Se não... Sendo o primeiro, eu joguei... Me empenhei bastante. Natural, eu gostava muito. Mas aí falando sobre a locadora, como eu cheguei lá, foi o seguinte... Você chegou...
Você chegou na Eu tinha um locadora videogame de como? terceira geração. Então, eu tinha um videogame, no final de 92, eu tinha um videogame de terceira geração, aí um monte de cartucho, falei, bom, agora chegou a quarta geração, aí eu quero comprar o novo. Né? Não vou ficar falando nome e marca aqui pra gente, né? Pode falar, aqui Aí, não tem. beleza. É Nintendo, se eu não me Não, engano. aí eu cheguei pra esses meninos da locadora e vendi tudo pra eles. Falei, ó, tá aqui o videogame, os cartuchos e tal, vocês estão abrindo a locadora, estão ótimos, vão botar lá, vão arrebentar. Ok. Aí nisso eu acabei fazendo amizade com eles todos. Isso em 92. Quando virou o ano, 93, passou o carnaval, eles chegaram, pô, Júlio, a gente está abrindo uma locadora. Aliás, a gente está trocando a nossa locadora de endereço, indo para o centro da cidade. Então você entende, você conhece a galera toda aí, você não quer trabalhar com a gente, não? Aí eu fui. Inclusive, as pessoas falavam às vezes até a locadora do Júlio. Não, mas eu nunca fui dono da locadora. Eram 3 sócios e eu era vou dizer assim, o quarto elemento ali, que assim, né, indicava o que eles tinham que comprar, um cartucho ou outro, um jogo, Hoje você e seria fiquei o aquele ano coach todo. deles. Isso, mas eu era funcionário mesmo. Chegava lá, ajudava a escolher se era criança, eu indicava o jogo, se era mais velho, eu indicava outro, separava o jogo, botava meu videogame para as pessoas jogarem, eles tinham os deles também. Então foi uma experiência ótima, fiz muita amizade ali, assim, até hoje. Muita gente que eu sou amigo até hoje é dessa época aí, foi muito bom. Então Sim, aí que sim. veio a locadora, né, vamos dizer. Deixa eu só mandar um abraço pro Me Roy, que orgulho chegou, muito. passou, né, passou esse perrengue que você tá passando aí semana retrasada. Abraço, Roy. Tá bravo comigo, mas eu te amo. É... Beleza. Então a gente chegou na locadora. A locadora vem em 93, então ainda não foi exatamente fruto universitário. É uma coisa muito de para. Ao montar, foi muito difícil montar o roteiro de hoje, porque eu tava montando o roteiro e assistindo um filme, cara, e acabou que eu lembrei muito de um filme, da Legião, Somos Tão Jovens, que Somos tão Paracambi jovens. parecia um pouco daquilo, né? Não tão isolado quanto o É, Brasil, mas era um pouco. Então o pessoal se virava em locador, em música, que não tem mais isso, que perdeu, porque ela se integrou meio que a Baixada Fluminense e ao Rio. Mas tipo, Paracambi, por eu, ser muito isolado, tinha um pouco daquela característica, daquela loucura de moleques soltos na rua. E uma coisa, cara, uhum. aí a gente se conheceu, a gente teve contato aí, mas a gente não fez amizade. Você vai para rural e foi difícil estabelecer o marco da onde a gente sela o nosso acordo social, o nosso contrato de amizade, que está até hoje. Eu acho, assim, eu queria a sua opinião, não sei se você concorda, que foi o evento Happy Day. Eu acho que o evento Happy Day foi o que selou. O que foi o evento Happy Day? Praticamente um local e a gente sentava lá para estudar. O Júlio já estava na faculdade, eu tinha ido a minha aventura com o Ismael Lopes lá, de rádio comunitária, que também já passou por aqui, e tinha voltado meio decepcionado pessoalmente e profissionalmente, e não tinha nem esse conceito ainda na época, e resolvi estudar. Eu falei, cara, vou estudar porque é o caminho para me sair do buraco, é voltar a estudar. E fui para Rodrigues Alves fazer o segundo grau, refazer, né, que eu tinha feito parte, parei, eu voltei do começo, falei, vou fazer tudo desde o começo, que era um projeto longo. E aí acabou que a gente começou a se interar mais, porque você já estava mexendo com loja de música, eu conheci o Gilberto, e aí a gente tipo, tinha a sociedade civil, aí começou a misturar, eu tô falando agora da loucura das pessoas na rua, e a gente fazia umas caminhadas pela cidade, Sim, que hoje é impossível, porque senão a gente é aleatórias. assaltado e morto, mas antigamente a gente andava até e conversando sempre nossas retóricas e nossas conversas, que até então a gente não sabia da importância delas. E aí aconteceu isso, um dia a gente estava estudando e aconteceu um evento muito desagradável nesse lugar, que por mim, eu acho que foi o lugar que botou o ponto onde a gente começou, porque ali integrou um sentimento que nós dois tínhamos, que é a questão da exclusão. Né? De certo modo, a gente passou os dois por esse processo social de estar nas camadas desfavorecidas. E ali foi um negócio que marcou muito os dois, eu acho. Eu não sei se você concorda com isso. O que você tem para falar? Você concorda comigo que isso foi o ponto? Primeira coisa. Isso é o que eu acho. Quero saber o que você acha. É, sobre o evento, eu concordo plenamente com você, né? Eu acho que você está no lugar, você tem que ser bem tratado, independente de qualquer coisa. E a gente não vai ficar esperando essa utopia, porque não é isso que ocorre na prática e ponto, mas a gente sempre tem a visão do que é o certo.
Agora, sobre o ponto, eu acho que um pouco antes, porque eu lembro até de uma vez, a gente já conversando na rua, conversando na rua, ali As perto conversas da madrugada, que ia não, de até... dia mesmo, porque no Então, eu fiquei começo a na gente se dúvida entre encontrava um de e dia. outro. Você passando, ainda cursando o ensino médio, talvez, Eu estava no ensino e a gente médio. começou e por conta de coisas de informática e você também E tinha o é lance do DJ. verdade! A questão Então, da por conta dessas coisas que a antes. gente se conhecia. De É, dia mesmo, na rua, tipo assim, você passou, e aí, opa, e trocar uma meia dúzia de palavras, uns 20 minutinhos de conversa. foi Então, verdade. Tá parece vendo? Por isso que tem que que ter esse programa. Foi a questão mais das gravações, de que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Para mim, isso era ali a gente depois. já estava. Ali a Pra gente mim, já se conhecia, porque a gente já estava indo ao ponto, conversando sobre cálculo, conversando sobre matemática, ou seja, já entendia que o outro estava ligado em certas coisas, já sim. tinha um Uma refinamento ali. cumplicidade, sim, sim, verdade, você tem razão. É, Essa questão, só para explicitar o que foi minimamente, a gente estava numa. E foi muito doloroso, principalmente para mim, foi muito doloroso. A gente estava numa mesa estudando e a dona do estabelecimento pediu para a gente sair do estabelecimento que estava ocupando a vaga de um doutor X que era proprietário da mesa do negócio. Não era proprietário, né? Ele, pelo privilégio de ser quem ele era, ele tinha autoridade de expulsar jovens e a gente estava consumindo, estava estudando e consumindo. Então isso marcou mesas muito. preferenciais. Isso me marcou muito e por isso eu acho que foi o que eu botei como ponto, mas você tem razão. A questão da música, dos computadores, já veio um pouco antes, é verdade. Foi A mais minha. 2000, por ali, 2000, 99, não, mais, menos, 98, 99, por aí. Muito que bem. E aí você, por conta desse contato comigo, eu estava falando pré-vestibular, você vai fazer uma ação no pré-vestibular em lá, você dá aula lá, pré-vestibular comunitário, que eu achei uma coisa muito bacana que você fez, foi ter ido para lá fazer esse. Ao construir o roteiro, eu fui vendo que a nossa trajetória é uma trajetória de reconciliação com o que a gente pensa, né? E da Rural, assim, que a Rural trouxe de contribuição para o que você é hoje? A Rural, Fora tudo. muito. A Rural, nossa, a Rural para mim, se falar assim, isso aí já daria outra Não, conversa não, até, você porque. tem 2 minutos para falar. Está Então tá cronometrado. bom. Beleza. Eu conheci assim as coisas, né? Esse processo de formalização para você entender a prática da vida. Você, como profissional, você precisa entender o teórico bem. E a Rural me trouxe assim essa pessoa que consegue entender, ver algo, consolidar, formalizar. Vamos dizer assim, a Rural me formalizou dentro de todas aquelas coisas que, se eu puder resumir em 2 minutos, todas aquelas coisas que a gente tem. Será isso, será aquilo? As dúvidas, os anseios, como é que é o mundo, a sociedade, a sociologia, a filosofia. Então, a forma com que você vê as pessoas caminhando da Rural, a forma com que seus professores, seus colegas, e tudo se comporta lá dentro, Ih, faz com que cálculo. você é uma oficina diária, né, a céu aberto, para você, quando você chega na sala de aula, você vê as coisas funcionando tecnicamente. Aí você sai ao mundo e você vê aquelas pessoas colocando aquilo que tá acontecendo em prática. Então, na verdade, é isso. Onde eu juntei teoria e prática, mesmo fazendo matemática. Falar, matemática não tem nada de humanos. Tem sim, porque a gente faz psicologia, a gente faz sociologia, a gente faz estatística, a gente tem várias matérias sobre educação. Então, e juntando isso com a formalidade total da matemática, isso, ir lá dentro, em ambiente, a conversa com os colegas, todo mundo correndo atrás, todo mundo se desesperando, se descabelando, os professores ali atirando para todo lado. Isso faz você ficar esperto e, ao mesmo tempo, exigente. Deixa eu fazer uma pergunta só. Trazer, Pode concluir, pode concluir. e trazer isso de volta para o mundo, né? Refletindo na sala de aula, ter ser cobrado para poder saber cobrar também. Uma pergunta aqui por questão de outro assunto que eu estava tendo um dia desse, e acho que é o Sim. momento oportuno. O curso de matemática, você vê ele como você falou dos professores, já tinha procurado, ele é um curso opressor?
porque eu estava falando sobre eu só posso falar sobre a física. Eu falei, a física é muito opressora. O curso é muito opressor. A matemática chega a ser assim também ou não? A matemática mas eu não sei se eu colocaria a palavra opressora, porque as coisas estão ali, né? A ciência está ali, o conhecimento está posto. Você que resolve ousar e invadir ele. Não, estou dizendo o caso da relação com professores. O opressor é o cara bater um teu e falar, você não vai passar. Isso é uma coisa opressora. Sim. Não, olha, eu posso dizer que eu tive muitos professores assim que eu tenho uma admiração enorme até hoje. Pode falar, estou ouvindo. Tenho uma admiração enorme até hoje por vários professores assim que colocaram a coisa muito bem, né? Tipo, ó, aqui é rigoroso. Vamos ver o caminho que te leva a formalizar isso aí. E, claro, tive professores que tentam aterrorizar mais, mas em geral não. Em geral, mas não é uma característica do curso. Você não percebe o curso assim. O curso de física ele é assim. Não. É um curso opressor. Eu acho que a matemática ela é difícil mesmo, principalmente quando você chega devendo igual eu cheguei e conteúdo para trás. E os professores estão lá, em geral, eu achei bons, meus professores, a grande maioria deles eu achei de bons para ótimos. E não vejo isso, não, que o curso, o corpo docente, assim, me oprimiu, não. Não tem essa sensação. Esse caminho da matemática, de você se formalizar na matemática, seguiu mais ou menos o caminho de você se formalizar na música também? Que você é músico profissional. Então, você se formalizou junto ou veio depois um pouquinho a música, um pouquinho antes? Como é que você encaixaria isso no seu deadline, na sua linha do tempo? Eu ao longo do curso de matemática, eu fui empurrado para isso que você falou. A sua pergunta já responde. Eu fui empurrado para essa coisa que falei, e a música é igual. A música tá lá, eu que resolvi invadir e ela precisa do mesmo rigor. E tanto é verdade isso que quando eu termino o curso, a minha tampa, né, a minha conclusão é exatamente uma monografia que trata de música e de matemática, que chama-se O Raciocínio Matemático das Notas Musicais. Então é ali onde eu encontrei o momento, é o ápice do momento onde eu falo, ó, música e matemática estão ligadas e elas precisam, para mim, da mesma formalidade. Rigor, da mesma formalidade. Bacana isso. Aí a matemática vai para o lado, continua te levando para o lado do raciocínio lógico, e a música tem uma peculiaridade que não está na matemática, que é... Quer dizer, a matemática também tem, mas é diferente, que é aquilo que a gente não coloca no papel, que é a percepção. A percepção auditiva. Porque a matemática ela pode ser resolvida toda no campo formal, teórico e prático ali, mas você não precisa, vamos dizer assim, ter sensibilidade para matemática. Você precisa ter afinidade. É uma palavra que eu não gosto, mas ela cai bem, é o feeling, né? A matemática você não precisa ter o feeling. O feeling não é uma coisa exata, né? É aquele um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Na matemática não tem esse pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. A música você precisa ouvir. A música você precisa ouvir. Se eu traçar aqui os passos da música, né? Se a gente for estudar harmonia, melodia e ritmo, aí essas três coisas não se bastam sem a percepção. Sem a percepção musical. Você tem que entender os momentos. É só estudando, vendo um pouco da música que você vai entender o que eu estou falando. Mas basicamente seria igual a pessoa que dança. Ela tem que ver aquilo ali como não adianta, só o livro não vai resolver. Tem que botar a mão na massa ali. Não dá para ser um dançarino teórico. Não tem como ser um dançarino teórico. Um dançarino teórico, exatamente. Como. É o caso do físico. Eu sou físico teórico, porque eu não tenho habilidade prática nenhuma. Não tem como ser bailarino teórico. Bom, você termina a rural quando? Só para te botar uma data nisso aqui. Por conta de eu ter conseguido uma monitoria de probabilidade, eu precisava daquele momento ali, até daquela grana mesmo. Foi bem apertado o final do curso para mim, então eu dei uma esticada a mais e eu terminei em 2002. 2002. Você termina em 2002. Eu fiquei um ano que eu fui fazendo menos matérias, fui fazendo a monitoria também. Aí tirei uma época só para escrever.
a primeira vez que eu li seu TCC, né, que eu ainda não tinha cursado física, eu tive uma impressão. Gostei, mas tive uma impressão. Relendo anteontem, porque eu tava caçando as coisas aqui, acabei que eu achei, é outra, né? Isso que você fala, isso que eu ia falar, que está até anotado aqui. Que você conseguiu, sei lá, sintetizar, usei a palavra sintetizar, né? É a questão da música de forma mais. Não é formal, mas de forma mais técnica. Pronto, achei a palavra. É uma nova abordagem ali. Em 2003, a gente tem um convívio muito intenso, questão de música, 2003, 2004, aí entre as caminhadas, era coisa, a gente usava a teoria dos gregos, né, caminhar e pensar, sempre discutindo coisas do mundo, isso era uma coisa muito importante, fomos um grupo muito bom nessa época, que eu acho que para mim foi importante por abrir uma frente que eu não tinha, que é a questão da música, que apesar de não sei nada, mas deixa eu só mandar um alô pro Theo que está aqui, a Ana Paula que chegou, Dudu, uma coisa que eu não tinha nada e acabou que, de certo modo, pelo menos me deu um refinamento na percepção de música, de acompanhar vocês. Aí eu acho que é nesse intervalo aí que te grava lá em casa. Esse é um momento espetacular que tem que ficar guardado. Te grava, eu compro uma mesa de som. Foi, na verdade, refúgio das coisas da rádio que tinha não dado certo lá em seus anos de 2000. Então eu tinha um computador, uma placa de som, aplicativos para gravar coisas e tal. E a gente grava uma música sua, Limite, que eu gosto dessa música, a gente grava lá em casa com um AKG, com um Shure SM58, uma placa de som, que eu nem lembro que marca que era, e você enfiado dentro do guarda-roupa para não acordar minha mãe e meu pai. Isso foi até 4 da manhã. E melhorar a acústica também. Na verdade, era para melhorar a acústica. Eu não estava muito preocupado com seu pai e sua mãe, não. E era um violão, a gente fez baixo e violão com violão, que era um Crafter, se eu não me engano. Ficou bem, não ficou ruim, né? Dentro do mínimo que a gente tinha ali de estrutura, não ficou ruim, ficou bom. Acho que eu tenho isso guardado até hoje com voz. A gente tirou leite de pedra, é verdade. Então, nossa história, quando a gente for resumir, ela é isso aí, mais ou menos. E aí a gente se afasta um pouco. Nossa pré-história. Eu passo para o UERJ em 2004 e eu fico uns 4, 6 anos afastado e vou morar fora, vou para a Argentina. E quando eu volto, a gente se reencontra, curiosamente, numa festa. E foi aleatório o negócio. Isso eu lembro que foi totalmente aleatório. Não lembro exatamente qual festa que era, se era aniversário de Paracambi ou festa cultural, não lembro. Eu sei que a gente se reencontra nesse momento, a gente estava bem afastado mesmo, não tinha WhatsApp naquela época com tanta, não tinha quase nada, não tinha Facebook. Não tinha WhatsApp, não tinha WhatsApp. Era Orkut, a gente está falando de Orkut ainda, fim do Orkut, começo do Facebook, né, 2013. Acho que já tinha até o Facebook, mas não era o WhatsApp ainda. Definitivamente não. Não, WhatsApp não. E aí a gente se reencontra nesse meu retorno para o Brasil e você fala uma coisa muito importante. Fala, cara, a gente está muito tempo afastado, a gente precisa se reencontrar, a gente não pode perder os vínculos, blá, blá, blá. E nisso você constrói um movimento que a gente botou o nome de Conclave, que é o nosso encontro. E você foi um cara muito, muito importante nesse momento, que você era a cola desse grupo, né? Ainda é, mas... você é o cara que brigava para fazer, vamos nos encontrar, a gente precisa se encontrar, e isso começou a criar corpo, e aí a gente se reencontra de novo, os dois, numa posição um pouco mais, vamos dizer, evoluída, no sentido de formalização. Colocando em prática aquilo que a gente teorizava, né? O que agora já teve tempo para estudar. Eu escrevendo aqui, cara, a gente fala das mesmas coisas que a gente falava, só que agora com a formalização. Exatamente. Então a gente sempre foi progressista, a gente sempre teve um pensamento humano, a gente teve sempre aquela visão de querer mudar o mundo para um lugar melhor e criticar as coisas ruins, só que era um negócio completamente sem formalização e até um pouco sem estratégia, e hoje a gente tem... muito formalizado. Você tem essa percepção também dessa mudança sua? Né? Se a gente for fazer essa comparação aí lá de 98, né, que a gente conversava bastante, de madrugada, de tarde, qualquer hora, com esse reencontro nessa festa que você citou aí, eu não sabia nem que até... Então, não, foi uma festa lá na fábrica. E aí eu tenho uma pergunta importante. Mas tava você e a Vivi, sua esposa, e eu chego assim, esbarrou. E aí, Ju? Cara,
e aí? Aí a gente começa a trocar ideia e dali volta tudo de novo, como nada tivesse acontecido. E é incrível, isso também foi um dia muito bom. Então, você usou uma palavra aí que seria a formalização, mas eu acho que o que acontece, né, não que eu discorde, mas é só, na verdade, complementando. A gente tinha um nível menos formal lá em 98, né, e menos prático também de vida, menos vivência. E aí, quando a gente chegou ali, a gente falou assim, bom, então, agora com mais, né, formalização, que você fala, né, já tinha passado pela graduação, você já tinha se mudado, voltado, aí a gente estava, na verdade, colocando então o que faltava, que era colocar mais prática, falar, então, e agora? Cadê essas coisas que a gente acredita do mundo? Que é unir as pessoas que a gente gosta, que é trazer para o nosso lado, para o grupo, ter nossos encontros, né, para debater num grupo maior. Então foi mais ou menos essa coisa que veio espontânea, né, que nem você falou, a busca estava sendo colocada em prática ali, na verdade, né, junto com uma maior formalização, mas a prática de reunir, a prática de ver, vamos ver, é isso mesmo. Eu até falei de amizade para você, sobre o que eu acreditava das pessoas estarem longe ou não, né? Porque eu falei de certos amigos que passam um tempo, eles se afastam, mas eles se afastam assim, não só de corpo, se afastam mesmo Sim, daquela de passar na presença, rua né? e ignorar. Isso Então ali era o momento da gente colocar em prática o que a gente tinha já formalizado. Falei, a formalização a gente já tinha. Falou, e agora? Vamos para a prática. Vamos reunir o pessoal, vamos bater papo de novo, vamos fazer, que é o que a gente faz até hoje, na verdade. Então é colocar em prática o que a gente já formalizou. E eu lembro que foi uma briga muito, muito forte sua disso, até mais do que a Uhum. minha. Nesse E ponto, sim. sim, 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 sem sombra de dúvida. Você foi o catalisador, não tem nem o que pensar. E aí a gente começa a fazer algumas ações um pouco mais maduras. Eu gosto de usar essa palavra, mas apesar de eu achar que ela também, no mesmo tempo, não faz sentido, de começar a fazer inserções mesmo dessa nossa, toda essa bagagem, de começar a discutir coisas de sala de aula, e aí você vai para o mestrado, você faz o mestrado, você começa o mestrado quando? Mestrado, eu sou da turma do Prof. Marte de 2015, na Pela Rural. De 2015, você faz mestrado. E aí, eu acho que, em termos acadêmicos, é uma contribuição sua. Eu tive o prazer de estar na sua defesa, absurda, porque você explicita de forma clara uma deficiência da matemática e do ensino, que eu acho que tem um pouco disso que a gente sempre fez, né? De ver os erros óbvios, falar, cara, tá aqui, ó. Só que você fez de um jeito super formal. E queria que você falasse um pouquinho, 3 minutinhos aí, sobre um pouco dessa sua Uhum. experiência no mestrado e a importância, e como você pescou esse problema, como é que foi esse mestrado, assim, no geral? O mestrado, para mim, foi uma coisa. Assim, antes de fazer, eu não tinha noção, não estava nem com aquela pretensão toda. Eu sempre falo isso. No dia que eu cheguei no mestrado, por que você está aqui? Aí todo mundo falando, por isso aqui. Eu falei, cara, eu estou aqui porque eu nem sei. Era verdade, eu estava sendo sincero, eu nem sei por que eu estou aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui, mas eu não sei por que eu estou aqui, não. Vou aprender, vou descobrir agora. E gostei muito, primeiro porque eu revisitei conteúdos que eu acho importante da matemática, vi coisa muito nova. Ali sim, ali eu posso dizer que eu saí do momento onde eu era um professor, né, de uma certa forma, com uma certa visão de educação e tudo, mas o mestrado me trouxe mesmo aquela cereja que faltava de tratar o problema, levar o problema ao aprendiz, ao aluno, né, a quem tá, ao Uhum. estudante, vamos chamar de estudante, né, que às vezes não é aluno. Então essa forma de encarar a educação como um todo foi assim o mestrado com certeza que me colocou. Eu voltei para a sala de aula assim bem mais assim esclarecido do o que tratar, como tratar, por que tratar. Isso aí foi a missão que o mestrado me deu, né, me proporcionou realizar. Aí ao longo do curso a minha orientadora falou para a turma, olha, vocês escolhem uma área, de preferencialmente uma coisa que vocês gostem, que vocês acham que tem uma relevância e que tenha um fator problema ali, né? Que tenha alguma questão para você que te incomode. Eu fiquei com aquilo na cabeça, então eu escolhi o tema tardiamente
Mas eu falei, bom, então eu gosto de probabilidade e fui começar a ler mais, né, no para trás. Quando começar a estudar isso? Quando se deve começar? Eu sempre achei que é tardio, terceiro ano do ensino médio, começar a estudar probabilidade ali. E fui ver que a proposta, inclusive internacional, de órgãos internacionais, é que você estude a probabilidade desde que você sair daqui. Você entrou naquele nível pré-formal ali, você já pode começar a falar sobre Quarta chance, série, não sobre sei qual espaço. é mais as séries, né? Mas é por ali. Antiga quarta Do série, já C, pá! no sexto ano, no quinto ou sexto ano, você já pode falar. As pessoas acham absurdo, porque assim, os professores, eu conheço, tenho vários amigos que são professores, eles, de certa forma, assim, muitos, né, não todos, correm da probabilidade, acham terrível ensinar aquilo, acham que tem uma. E eu acho que é o contrário, eu discordo muito disso. Eu acho que aquilo tem que ensinar desde sempre. A criança tem roleta para mostrar que números sorteados, dado, moeda, tem tanto material. E a probabilidade, eu fui investigar, ela é uma matéria que, a partir da probabilidade, você consegue ensinar praticamente todas as outras matérias de matemática. Ela Aí, poderia ser o cara, eixo, né? ela poderia ser uma coluna vertebral do ensino. Eu falo isso com tranquilidade. Ela poderia ser uma coluna vertebral do ensino de matemática da educação básica. Porque nós somos seres probabilísticos. A gente sai, até para a gente saber se vai levar o guarda-chuva ou não para a rua, a gente olha para o tempo. Como que você decide se você vai levar o guarda-chuva ou não? É uma probabilidade subjetiva sua. E ela é tão E importante que ela, depois, né, ela é uma ferramenta para tomar decisão, seja em qual curso que for, administração, ciências contábeis, sei lá, medicina. Ela é realmente, concordo com você que a probabilidade, depois de muito discutir, discutir muito isso, eu concordo que ela é fundamental. Ela tem que estar em qualquer lugar, ela tem que estar lá, eu concordo. estamos Mas o aí hoje, mestrado né? em si, deixa eu só fazer uma colocação, que você foi um Sim, pouco. sim. Alguém que veja isso e não te conhece pode entender errado. Ele falou, eu era um professor. Ele era um excelente professor antes, um dos melhores professores de matemática da nossa cidade, que é Paracambi, que não é mais a minha, né, minha ex-cidade, mas é um dos melhores professores que eu conheço pela questão da dedicação, de conseguir olhar o aluno e ver do aluno ali abstrair não, extrair do aluno o seu potencial máximo, que é isso que o professor tem que fazer. Não é pegar o gênio e fazer esse gênio, ele já é gênio. É pegar o cara que tem ali um potencial de 5% e maximizar aquele 5%, e talvez com isso levar ele até a mais, 10, 15, 20, até chegar lá perto do seu 100%. Então ele era isso antes. O que ele quis colocar, eu acho, se eu estiver falando besteira, você me corrige, que o seu olhar se tornou mais integral, né? Que esse bom professor virou agora um excelente professor, porque ele consegue juntar essa bondade dele com as carências do ensino de matemática que talvez não estavam visíveis assim claramente, né? Amarrei direitinho, é isso mesmo? Sim, eu coloquei como ator principal o problema. Resumindo, assim, Nossa, em uma frase, o que ator legal principal é o isso. problema. Que juliada boa. Para quem não, obviamente, essa piada interna, juliada são as frases do Júlio, ele tem umas frases, umas sacadas boas. Aí no Orkut que eu criei as juliadas, aí vinha juliada e a frase, e essa foi uma. Pô, como é que foi? Repete aqui para acabar de notar. Né? Botou no É, o, foco. pro, o problema é o ator principal, né? Sim, o problema, sim, isso Coloquei formalizando o teu o nome, isso problema como baseado no ator problema. principal. Ó, a É. gente tem um problema aqui para resolver. Eu não quero saber se ele é de geometria, se ele é uma análise, se ele é uma demonstração matemática, se ele é para provar alguma coisa num triângulo, se ele é para calcular um x qualquer. Ele é o problema. A gente vai encontrar ferramenta, porque a vida é assim. Eu cheguei ali, meu carro parou. Então, quer dizer, qual é o problema? Não tem ali, vou comprar a solução ali no mercado. Pronto, comprei. Você vai descobrir, vamos lá, é um problema mecânico, é um problema, né, de que natureza? A gente vai descobrir qual ferramenta usar. Então, é a partir do problema é que a gente passa a construir as ferramentas. Então, é isso que eu saí muito seguro do mestrado. Que você Sim. entrega o problema e a partir dali é que você fala. Então eu deixo muito claro para o aluno o seguinte: aqui a gente tem um problema, agora a gente vai precisar construir. A gente não tem nem ferramenta, a gente vai começar a construir as ferramentas. É como se falasse assim, agora, então quando eu estou dando uma aula de exercício, eu falo assim, aqui a gente não está resolvendo o problema. Aqui a gente está
treinando a ferramenta. É como se fosse um martelo. Ó, vamos martelar preguinho, vamos arrancar prego. Então aprendemos a usar a ferramenta. Isso aí não é resolver problema. Isso aí é aprender a usar a ferramenta. Aí o problema é que é o ator principal. É quando você pega aquela... Senão aquela ferramenta solta não serve para nada. Sim, então sim. isso aí que eu aprendi, que eu melhorei lá, né? De verdade. Falei, é isso mesmo. Que eu desconfiava ser, agora eu tô convicto. E eu estava na sua defesa, eu lembro que foi a banca como um todo elogiou muito pela questão de você deixar tão claro esse déficit da educação em relação à probabilidade, que é um dos milhões de problemas que a gente tem, é, que a sua tese tinha que virar um livro. Aí eu lembro que alguém propôs isso, né? E estamos aguardando. Por favor, Júlio, publique seu livro o quanto antes. Essa é uma dívida que você tem com a Pois é, humanidade. Vou deixar a vou cobrança pensar. pública. Eu falei, vou deixar a cobrança pública. Aguardamos Pois o é, seu agora livro. você me colocou em maus lençóis, né? Eu te Eu tenho deixo à que publicar disposição mesmo. aqui ao auxílio para tentar achar uma editora que a gente tem acesso a uma. Por favor, vamos fazer o nosso livro. Agora eu quero saber, e o Júlio Fotógrafo? Onde aparece o Júlio Fotógrafo? Júlio Fotógrafo. É porque como a gente convive muito, a gente fala todos sim, os dias, sim. eu não sei aonde aparecem as coisas e tem que ficar pontuado. Onde aparece o Júlio Fotógrafo? Quando você comprou Aparece essa primeira máquina com esse intuito de fazer foto profissional? com esse intuito. Eu gostava de fotografia, assim, mas era aquela coisa muito velada, muito ali, poxa, que legal, poxa, fulano fotografa, filma, tanto a fotografia quanto a filmagem. Aí uma vez eu tava nos ensaios para gravar o disco da Belonave, na época. Belonave é uma banda de Então, Paracambi, que é, o Júlio tocava nela profissionalmente. O vocalista era o Sandro Cortez e tinha mais uma turma lá, Leandro e mais não lembro quem isso. era o baterista. Não, na época a gente estava em produção, eram outros, era o Marcos Almi, Era era o Marrone. Sandro, isso, Daniel na bateria e Reginho no contrabaixo. E eu no violão, eu fazendo violão. Então a gente estava nesse processo aí eu comecei a frequentar o estúdio, lá no estúdio os caras super tecnológico, equipamento de música, equipamento fotográfico, e eu comecei a ficar vendo aquilo e falei, poxa, acho que é a hora, quero dar uma... Quero aprender isso aí, quero aprender. Sim, Aí comprei uma câmera, comprei lá uma T5i na época, depois passou para você, né? sim, Herdou. tá ali guardada. E então, aí comecei a estudar, porque aí eu fico o mesmo processo da música. O que tem de material? Entra em vídeo, vai ver videozinho, vai ler o que tem, vai. Eu não fico só naquele campo prático, eu gosto um pouco da teoria da coisa também. Aí foi isso, e começar a clicar, testar, estudar, né, com outros amigos também, que né, você também já fotografava antes, então na Mas verdade, as pessoas que... a minha foto eu vou falar isso daqui a pouco, mas é animal, é instinto, Então, não estudo nada, não quero estudar, não, quero só mas tirar na foto. não, mas independente de como cada um encara, Sim. tornou-se explica o início. Né? Você mesmo fotografando, Leandro fotografando, a galera que eu via, esses meninos do estúdio e tudo mais. Opa, quer dizer, então aquilo ali, na verdade, você já está com você, ali, né, como velado, e quando você vê na prática, é isso, então vou tentar. É meio que assim, né? Aí depois troquei de câmera, fui comprando outras coisas. Deixa eu mandar E um abraço aqui continuo, pro né? Vitor e para Daiane que chegou, para Daniela que acabou de chegar aqui agora. A gente está já encaminhando um pouco para o final, mas em relação à fotografia, deixa eu só concluir a fotografia, mas isso foi a parte que começou, mas assim, a Uhum. profissionalização também foi no mesmo sentido, né? De você ir estudando e adquirindo conhecimento, em algum momento você já começa a fazer a coisa um pouco mais. E isso, mais... parecido com a música. Então tem Quando eu todo vi que eu tinha um teórico suficiente para me garantir e já um clique segurando bem a máquina, clicando já legal, já experimentado, aí eu fui fazer alguns trabalhos. Eu não trabalho com fotografia, né? Fiz alguns trabalhos, mas assim, atualmente não trabalho, mas Você tem um Instagram, né? Qual é o Instagram que você tem? Que é Rio Foto, não é isso? Rio na foto. Meu Rio Instagram na de Foto. fotografia é Rio na foto.
Entre aí, galera, dá uma olhada lá que tem umas fotos muito bacanas, muito bacana, muito bacana, muito boa a qualidade de fotográfica do Júlio. E aí uma pergunta pessoal, né? Que é mais um ponto de relação com a gente muito forte, é o Vinícius, né? O que é o Vinícius para Uhum. você? Se você está numa situação que o cara te enquadra na parede e fala, o que é o Vinícius para você? O que você responderia em 2 É meu minutos? filho. Meu filho. Pode. Para Esse é o... começar, né? Mas o que ele, no sentido, o É, que é qual a representação, o que é? olha, Lembra que você está na parede. Não tem muito pra onde ir, tem é que difícil. tem que... Agora você pegou, fez a pergunta mais difícil de todas, É né? a pergunta mais Porque assim, difícil. por onde eu começar a falar, eu vou estar sendo leviano com as outras coisas. Mas é um menino muito bacana. Eu tô até Ele sem vai graça de ficar falar que ele muito tá ali perto feliz ali. de no É, futuro ver isso. Eu é. sou um menino muito bacana. Essa Não, pergunta, porque cara, pode eu vou falar, pode falar o falar. quê? Não, ele é muito bacana, é interessado nas coisas, tem os gostos dele, gosta de muita coisa que eu gosto, assim, é super familiar, super, assim, Mas a ó, chegada dele, assim, tinha o Júlio antes, ah, aí tinha o chega Júlio ele. antes, então, E você falou aí, do ao que é, né, chegar no aí, aí presente, que eu quero que você vá. É por esse caminho que eu quero que você vá. é, Você achou que então, ia ser mole? Você achou que ia ser só o sou bonzão? aí é complicado, ele fala, cara, agora você é pai, né, porque né? Não é o primeiro filho, né? Quer dizer, é o filho único, né? Então, é mudar a vida toda, né? Você muda a vida toda. Aí eu vou estar falando de mim, né? Falar do meu filho, mas assim, sempre foi uma coisa ótima ver meu filho ali. Todos os momentos para mim foram momentos, são momentos assim que eu não tenho nenhum, nenhuma queixa, assim, sabe? Ai, isso nunca me toliu de nada, nunca, sempre foi Por que tem essa pergunta? Essa pergunta muito mais do entrou. que eu esperava, né? É difícil de responder, mas é mais até eu esperava ter um filho um dia e tal, mas aí depois você descobrir que você tem um filho assim que gosta de matemática, que estuda música igual você. Ele tem as coisas dele. Eu não quero que ele seja jamais eu quero que ele seja um espelho meu, não. O mini-mini, mas Não, não, mas ele tem que ter a vida, né, a própria dele. Mas aí é que ele fala, né? Eu não gosto muito desse negócio de filho de peixinho, filho de peixe, peixinho. Eu acho que é o seguinte, o filho, esse ditado ele vem mal colocado, porque se eu sou jogador de futebol, o que eu sei ensinar para meu filho? Futebol. Mas eu não posso limitar ele ao futebol. Ele é uma outra pessoa, né? sim. Vamos dizer, ele é matemático. Eu já considero ele, vamos dizer assim, está no caminho da matemática, estuda música, mas não está limitado a isso, entendeu, né? É uma coisa que se ele de repente amanhã resolver fazer sei lá, ser grafiteiro, tatuador ou bailarino, é o eu dele. Eu tive a minha oportunidade de ser eu. Então, eu não posso jamais tolir, né? Então eu vou dizer assim, ele é uma criança muito esperta e independente e feliz. Então, e eu sou Essa feliz com a pergunta felicidade veio, dele. essa pergunta veio porque exatamente tem muito a ver com o que a gente vai fechar agora, né? Qual é a ideia disso? É exatamente trazer essas personalidades com o intuito de mostrar para todo mundo que a gente é o que a gente é uma composição daquelas coisas que acompanha a gente na vida, né? Então, eu sei quem é o Anderson, né? O Anderson é a soma dessas pessoas, por exemplo, que passaram por aqui, e você é uma delas. E a nossa característica principal, eu tentei achar um eixo aqui, que eu sempre faço isso no final, e foi muito difícil, porque a nossa história se dá na luta, na troca, as palavras eu consegui ir botando numa certa ordem, né? No discurso, na resiliência, na harmonia, na divergência, mas sem briga, como as pessoas não entendem isso, e na superação. E por que eu perguntei a questão do Vinícius? E quando o Miguel chegou, que é, sim, é o Miguel, não tem a palavra que eu sei. Quem é o Miguel? Você me pegou e falou, é o Miguel, é minha É o meu existência, filho. é isso, cara, é tudo. É tudo e É o o meu nada ao mesmo filho. tempo, é uma loucura. E eu lembro que a gente conversou muito sobre, né? Cara, Júlio, onde você acertou, onde você errou.
ir aqui e ali, você, pô, tá aqui, cara, eu tentei isso aqui deu certo, isso aqui deu errado, isso aqui não funciona. E tem coisa, e 90% das coisas deram certo, outras não deram, e a gente fala, pô, cara, tentei isso aqui, deu errado, não tá funcionando. Coisas que a gente divergia de como criar um filho, mas isso nunca foi um empecilho. Então, se eu tivesse que achar uma coisa que descrever numa frase a gente, né? A gente é exatamente isso. É a retórica da construção, sabe? A gente, ao divergir, ao brigar, brigar no sentido de discussão de Sem temas, tapa, sem tapa, sem sem soco. tapas, eu acho que é isso, a gente se completa na divergência, às vezes. E isso é uma coisa que as pessoas não conseguem entender no geral e deveriam, porque se todo mundo fizesse isso, né? Se todo mundo conseguisse olhar para o outro, e mesmo diferente, porque você, quando eu vou te caracterizar aqui nos meus últimos 2 minutos, você é harmonia, você é o soft power, é uma palavra que eu tenho usado muito, mas você faz a coisa de uma forma mais. É, com uma derivada mais suave, sabe? Você é mais suave e eu sou mais truculento. E a nosso embate te trouxe um pouco mais de truculência e me trouxe um pouco mais de só estar indo para um ponto comum. Mas entre isso e outra, a Uhum. porrada estanca e não tem como acontece. Não, é porque 99% das vezes. Mas é tem a, assim persona... mesmo. tem a personalidade de cada um, mas tem aquela coisa também que é a linha diretriz. Né? Sim, os Que é valores. nunca você vir. Não, os valores também. Na verdade, o que eu quero dizer é que na dialética você não vir montado na razão. Você vir montado na busca da razão. Porque numa Isso. conversa, o que pode acontecer numa conversa? Pode acontecer de um tá certo e o outro ter que admitir, porque é a verdade, ele não vai lutar contra a verdade, Ponto ou final vice-versa, ou também os dois estarem errados, ou os dois estarem certos por ponto de vista, quando é por ponto de vista, né? Isso é um quadrado ou isso é um círculo? Eu lembro de uma vez, foi muito engraçado, que tinha o problema das portas, aí eu bati pé, porra, não é, bababá. E você falou, cara, tá aqui, seu idiota. E aí acabou, perdi, Eu falo porque eu já e passei por isso também. sim, é isso que nos faz, assim, Eu falei, vai aquela para casa, cena, lê mais, vai para eu, casa, lê e volta pra gente e volta com a verdade. E isso, às vezes, para algumas pessoas, né? Eu tive assim, péssimas experiências ultimamente. 30 Isso é segundos, 30 terrível. minutos, 30 segundos, 30 segundos. 30 Tá? segundos, então, para Foi falar. muito difícil, Então, foi muito difícil colocar isso em 1 hora, por isso que teve que te pois é, regular no né? tempo. Não Passou cabe, rapidão, não passou cabe. rapidão, mas eu gostei muito. Olha, foi uma dos convites que eu fiquei mais feliz de participar. Isso que eu falo. E estamos aí. E mandar um abraço pro pessoal que participou aí, que está em casa. E se cuidem, cuidem dos O seus. Rog falando, me Dos lembro de seus. certas situações. Acontece, né, Rog? Com todo mundo. É a vida, tá vendo? Eu queria te agradecer por tudo, Júlio, por tudo que você representou. E assim, eu sempre fecho com um fato, né? Eu lembro quando eu bati com o carro, eu cometi. A sua existência sempre me deu uns tapas de luva de pelica na cara. E eu lembro que quando eu bati com o carro, eu tinha um discurso muito. Porque eu sempre sou assim, eu me entrego muito para as amizades, né? E eu tinha um discurso muito forte em relação a uma pessoa que eu. Essa aí não tem como falar o nome, porque não vale a pena. E quando aconteceu o acidente, eu fiquei numa situação muito complicada. E essa pessoa se mostrou quem era de verdade naquele momento. E você, de forma. E não foi por isso. Você fez porque é seu. Você falou, cara, resolve o teu problema aí. Tá aqui, ó. Pá. Dá teus pulos, depois a gente se vira. E aquilo foi como outros exemplos, eu acho que a recíproca também é verdadeira, de como a gente é parte do outro, assim, né? Esses episódios são partes de mim, o filme é a essência, né? Nós somos feitos de essências de coisas boas, quando você consegue ter essa capacidade de extrair as coisas boas das outras pessoas, e eu te agradeço muito por ter contribuído. Agora é 30 segundos mesmo, que começou a tocar aqui um negocinho. Eu te agradeço muito por ter me propiciado esses pedaços de essência tão bons que eu tenho de você, como eu tenho do Roy, como eu tenho do Ismael, do Eloy e do Ossal, que foi os que passaram por aqui. E está se encerrando esse episódio. Eu acho que quando eu tiver com 60 anos vai ter poucos Já episódios. assistiram.
Tá bom, querido? Obrigado. Agora Não, vamos aumentar os nossos episódios. Mas, pô, legal. Eu que agradeço aí também. Eu acho difícil. Tá bom, querido. Abraço para todo mundo aí. Obrigado pela presença. Valeu.